Bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Leonardo Costa, estou falando aqui da Leonardo Costa Fisioterapia Aplicada. Hoje eu decidi gravar um vídeo sobre uma estrutura que eu uso muito aqui dentro para reabilitação, até mesmo para condicionamento físico, porque eu atendo até profissionais de educação física e alguns atletas. Isso aqui é um Cadillac. É uma estrutura muito comentada no método Pilates, né? Dentro de alguns estúdios, alguns colegas falam sobre isso. Existem várias versões, várias histórias sobre essa estrutura, sobre esse aparelho, que lembra mais uma cama de hospital do que outra coisa. Esse equipamento ele foi desenvolvido na época nos Estados Unidos por Joseph Pilates, quando era grande febre na América, principalmente em Nova York, de um carro chamado Cadillac. Um carro relativamente grande, completo para a época e ideal para alguns padrões. Então ele teve a ideia de, comentando com sua esposa, que ele ia desenvolver um dia um equipamento que fosse tão completo quanto o carro Cadillac. E ficou então o nome. Essa é uma das versões, uma das histórias. Mas o equipamento aqui, ele é composto por pelo menos 10, 11 molas. Cada mola tem um código de força que é representado por cor, ou chamado código de cor para a força que é empreendida, dependendo da lesão ou do trauma, ou da condição que a pessoa queira desenvolver dentro da capacidade física. Nós temos um trapézio, que ele é utilizado para várias manobras de força, quando a pessoa se coloca ou na posição sentada, ou no plano deitado, ou até mesmo em pé no equipamento. Nós temos uma estrutura de guilhotina, em que ele trabalha muito a parte do supino, ou supino reto, ou supino deitado, inclusive. Aqui eu coloquei duas disposições de molas, amarela e azul, que tem resistências e comprimentos diferentes. Então a ideia que eu tenho do equipamento como esse é trabalhar inúmeras possibilidades com o cliente, que não só está reabilitando, mas que queira trabalhar e ficar com uma boa forma física. E nós aproveitamos e fazemos praticamente quase tudo aqui dentro do estúdio. Esse aparelho é um aparelho especial porque a continuidade da estrutura chamada gaiola, ela é feita de uma peça única, ou seja, me permite trabalhar mais resistência. Ela não é feita a junção como se fosse ângulo reto, o ângulo dela é inclinado nos 4 cantos. Além disso, eu poderia trabalhar aqui com pelo menos 2 pacientes ao mesmo tempo. E não posso deixar de falar dessas alças de segurança, quando a gente coloca a pessoa que ela tem que estar presa ou fixada para poder permitir maior segurança e a pessoa não ter medo de uma queda, por exemplo, se ela ficar em pé aqui, ou se ela ficar semi-ajoelhada, ou como foi o caso de alguns pacientes que nós trabalhamos nas barras superiores da estrutura chamada de gaiola. Além dessa alça, eu tenho outra alça de segurança que ela serve para poder travar o equipamento caso eu queira fazer a troca de uma determinada mola e não tenha como manter, por exemplo. Eu tenho que soltar 2 molas ao mesmo tempo, pegar por esse ângulo aqui, e a alça de segurança me permite que a estrutura, por exemplo, que a gente chama de guilhotina, ela não caia. Então tem que estar sempre ativada ou acionada, como se fosse um terceiro braço do profissional que está mobilizando o equipamento de uma forma geral. Além dessa possibilidade desse equipamento, nós podemos trabalhar muito isometria com a parte externa dele, ou seja, eu posso usar o meu próprio peso, dependendo da função que eu queira reabilitar, e trabalhar resistência, força e equilíbrio na parte de fora do equipamento. Esse é um vídeo curto que eu coloquei para vocês porque muitas pessoas me perguntam: você, Leonardo, tem uma estrutura chamada Cadillac? Como é que funciona? O que é isso? Né? Esse aparelho serve para quê? Então eu fiz esse pequeno vídeo para colocar para vocês um pouquinho da estrutura que nós temos aqui dentro. E outros estúdios que também são, como o meu, habilitados, também tem um equipamento parecido com esse, mas o nome é Cadillac. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês podem dar uma curtida aqui embaixo, tá certo? E mandem suas sugestões. Nós vamos tentar reproduzir todas elas. Um bom dia para vocês, um ótimo final de semana.